Boa noite, professor. Tudo bem, gente? Tudo bem. Vou tirar a câmera aqui. Eu vou rever a câmera para me arrumar. Está ruim. Já não mandou certinho. Pode parar, né? O povo já está desanimado. É? Pessoal, boa noite. Boa Sei se tá todo mundo- noite. Pode abrir o áudio. Tiveram aula ontem, pessoal? Oi? Tivemos uma pequena aula ontem. Vocês tiveram as orientações, Coriel? Sim. Tivemos sim. Professor, eu vou deixar mais no mudo mesmo durante a aula, porque meu pai tá dando aula no outro cômodo. Tá bom? Tá joia. Quem está em casa e quem está trabalhando? Oi, Kathleen. Oi, professor. Eu tô trabalhando e presencial, trabalhando dia sim, dia não. Eu estou trabalhando normal, todos os dias, fazendo hora extra direto. Olha, que bom, hein? A empresa é área de alimentos, estou só trabalhando. Eu também estou trabalhando direto. Pelo mês. Eu também, professor, também estou trabalhando todos os dias. Gente, eu estou trabalhando mais que nunca, vocês não têm noção. Imagina. É 24 horas, WhatsApp, e-mail, ligação, reunião, Zoom. Eu já estou no Zoom na faculdade desde o dia 16 de março. Então, sem parar, né? Mas é bom. Pessoal, 7:03, eu vou começando devagarzinho o nosso conteúdo, né? Acredito que o Ariel tenha explicado para vocês. A gente vai fazer uma aula e depois nós vamos deixar como complementação a segunda aula, né? Então, essa segunda aula vai ficar como atividade aí para que vocês façam posteriormente. As aulas também estão sendo gravadas para ser disponibilizadas por e-mail no site da instituição. Para que quem não pôde assistir, né, com problemas ou dificuldades de conexão, possa acessar. Lembrando que elas ficam no site até segunda-feira, porque o Juliano, na segunda, tem que tirar todas as aulas, né? Deixar armazenado num outro arquivo, para que possa colocar novas aulas em função do tamanho das aulas e o site ficar muito lento, né? Não suporta as aulas de todos os cursos, tá? Lembrando que as aulas não estarão disponibilizadas no site já no dia seguinte, porque o Juliano também está trabalhando dia sim, dia não. Então, ele está trabalhando segunda, quarta e sexta.
Então, são nesses dias que ele vai disponibilizar essas aulas para o pessoal que não pôde assistir. Ok? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Chegou aí? Professor, esses slides você vai compartilhar com a gente através de documentos, essas coisas? Vou. Eu vou mandar o arquivo em PowerPoint para vocês, sim. Tá, obrigado. Tá? Nada. Imagina. Então, vamos lá. Se tiverem alguma dúvida, podem questionar, né? Chamem, eu dou uma paradinha para a gente conversar. Talvez, assim, cada aula está sendo de uma forma. Eu já dei aula hoje de manhã e para o pessoal de alimentos. Mas se a gente não conseguir concluir esses slides, eu começo por ele na semana que vem, tá bom? Vamos falar um pouquinho, então, sobre ética e moral no cotidiano da atuação profissional. Então, aqui eu trouxe uma pequena introdução, programa e a meta de formação profissional e critérios éticos, a preocupação central, compromisso ético e profissional com a instituição, enquanto funcionários, colaboradores, e o cotidiano da atuação profissional, então, no campo das relações humanas. Perguntas existenciais, né, que estão ligadas aí aos diversos elementos, como a metafísica, a moral e a religião, e a antropologia também, né? Então, dentro de cada um desses segmentos, né, dessas áreas, a gente tem uma questão quando a gente pensa em ética e moral. Então, a primeira aí dentro da metafísica, que posso saber, né? Qual é o conteúdo, a quantia de informações que eu devo, como ser humano, adquirir? A letra B, então, de moral. O que devo fazer, né? Eu posso saber o que é certo e o que é errado, mas o que eu devo fazer? Isso daí vai me falar sobre a minha moral. Acho que em uma das aulas nós comentamos isso em sala de aula. A letra C dentro da religião, o que posso esperar? A gente sabe que tem pessoas e pessoas, pessoas que têm fé, pessoas que creem em um Deus dela mesmo, né? E outras pessoas que não creem em Deus, são os ateus, né? Então, para quem tem fé, o que essas pessoas esperam da religião? A gente sabe que muitas pessoas acabam recorrendo à religião quando estão precisando de uma ajuda, né? Estão com algum enfermo na família, com algum outra necessidade que acaba lembrando da religião nessa hora, nesse momento de sufoco, né? Mas lá dentro do seu eu, nós como seres humanos sabemos onde fica essa resposta. E dentro da antropologia, né? Que é o homem? Hoje a gente vê aí, nós estamos passando por um período que jamais imaginaríamos passar, né? E piscou aqui, gente, o chat, mas daqui a pouquinho eu vejo o que vocês falaram, tá? Eu deixo o finalzinho para tirar as dúvidas ou o que vocês falaram. Se porventura for sobre o conceito, alguma coisa que quiser falar durante a aula, vocês já me interrompem e falam, porque eu estou vendo a mesma tela que vocês, tá? Eu não estou vendo o chat aqui agora. Então, aqui trouxe algumas questões relacionadas à moral e à ética, né? Então, problemas no atual contexto sócio, político e econômico. Então, esse período que nós estamos passando é um período que
que envolve muito a questão de ética e de moral. Depois eu vou abrir para vocês falarem um pouquinho, porque muitas pessoas estão pegando o carona nessa pandemia para deixar de honrar seus compromissos. Então, aqui, hoje, né, nesse item, a gente poderia até trazer o problema de saúde aí, que também está relacionado, mas acabando sendo um gerador desse problema sociopolítico e econômico, né? Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta que eu não entendi o que você quis dizer agora. Me dê exemplos assim, como que está pegando carona no que está acontecendo agora? Em que sentido? Então, vamos supor, tem pessoas que estão trabalhando, mas deixaram de pagar o cartão de crédito, entendeu? Ah, tá. Então, pega carona no que está acontecendo só para falar assim, nossa, diante dessa pandemia, né, um amigo comprou alguma coisa de um outro amigo. Esse exemplo acaba sendo mais simples. Comprou uma coisa de um outro amigo. Ao invés de ir lá e pagar, ele fala, por causa dessa pandemia eu estou sem dinheiro. Né? Mesmo que ele tenha o dinheiro no bolso, ele pega carona, tira vantagens sobre a situação que tá passando, só para não precisar pagar nesse momento. Ah, entendi. Ok? Ok, obrigada. Imagina. Vamos lá. Então, a perda dos valores, né? Honestidade, sabedoria, sensibilidade, semelhança e alteridade, né? São conceitos aí que as pessoas acabam se perdendo, acabam perdendo diante desses problemas, desses desafios, desses obstáculos que elas encontram nesse cenário que a gente está vivendo. Tá? As questões relacionadas à ecologia, à ética e o meio ambiente. O trabalho é uma ação humana que transforma a natureza para o homem. Mas para que o trabalho cumpra essa finalidade de sustentar e humanizar o homem, deve realizar-se de modo autossustentável, para a natureza e para o homem. Preservar e cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade ética diante da própria sobrevivência humana. Não sei se vocês têm acompanhado os jornais, né? Uma coisa que chamou muito atenção, eu vi uma foto postada sobre a Praia Grande, que geralmente é uma das praias mais sujas, mais poluídas, né? Então, a quarentena devolveu de volta a praia que era. Então, essa questão de ir lá até a praia, usufruir de um benefício, né, de um elemento da natureza que vai nos proporcionar momentos felizes, alegria, entretenimento, e a gente acaba destruindo, né? Quantas espécies marinhas não acabam sendo extintas por causa da falta de ética do ser humano quando está na praia, no litoral. Então, é uma questão que a gente precisa, como ser humano, ter ciência, né? O que vai ser do futuro? Imagine o lixão que viraria se todo mundo deixasse esse lixo aí amontoado, né? Se nesse período de quarentena os catadores de lixo não estivessem fazendo seus trabalhos, como nós estaríamos? Num caos, né? Campos de atuação da ética. Ética e justiça social, né? Aí a gente fala muito sobre essa questão da justiça social, de sermos justos, né? De uma sociedade igual, mas nós somos os primeiros que fazemos tudo diferente. Ética e meio ambiente, muitas vezes essa relação não existe. Ética e cidadania, período de pandemia, quando sai de casa,
colocar máscara. Então, isso é ser cidadão consciente. Isso é utilizar da cidadania. Nossa, eu estou com um resfriado, com uma gripe. Vai que possa ser o Covid-19. Então, eu não posso contaminar as outras pessoas que vou ter contato, né? E, às vezes, as pessoas não têm essa consciência. Então, é essa relação da ética e da cidadania. A ética e a política, e a ética e a corrupção. Esses dois aí itens acabam sendo sempre ligados, né? Porque nós vivemos hoje sem levantar bandeira nenhuma, mas nós vivemos hoje um país onde os políticos, a maioria dos políticos, utilizam de corrupção, né? Então, independente do valor, gente, isso é corrupção. Ô, professor, Oi, é a Rosimari de novo. pode falar. Mas na política, se for ver bem, não vou generalizar, mas se for ver bem, não existe ética, porque se existisse ética, não teria tanta corrupção que nem tem no país. Sim, na verdade, a gente espera que os nossos políticos sejam éticos, né? Mas isso acaba não existindo, né? E sempre a gente tem essa ilusão que vai ser um país melhor. Por exemplo, uma questão também de ética relacionada à política que nós estamos vivendo. Numa pandemia mundial, onde nos Estados Unidos, né, agora está reduzindo, graças a Deus, mas estão morrendo milhares de pessoas por dia. Chegou a 2.000 e tantos mortos em 24 horas, né? Algumas pessoas em redes sociais, no Face, estão falando de impeachment de presidente, impeachment de governo, né? Sem tomar partido, gente, mas assim, não é o momento disso, de uma crise política no país. Nós já temos uma crise na saúde, né, chegando aí, porque em São Paulo a curva já não está tão, não sei se vocês estão acompanhando, tão vertical quanto nos outros estados, né? Só que o pessoal está trazendo isso. Então, a crise econômica, crise financeira, os supermercados elevando os preços. Esses supermercados, quando fazem isso, estão sendo éticos? Não, eles estão agindo de uma política de boa fé? Não estão. Então, isso tudo acaba sendo corrupção, né? E o momento é de união, é de pensar no próximo. Porque imagina... Mas o professor, agora todo mundo, não sei se todo mundo é a palavra correta, mas vou colocar assim, todo mundo quer tirar proveito da situação, de uma maneira ou outra. É o que eu comentei aquela hora, pega carona na situação, né? Uhum. Então, por exemplo, a corrupção. A corrupção está dentro do supermercado, quando eles compram de um fornecedor 1 quilo de feijão por R$ 4 e vende a 10, 12, né? O saco de arroz estava 12, 13, está 20. Então, tudo isso é corrupção. Então, quem está à frente daquela organização, daquela empresa, está tendo o quê? Atos corruptos, né? Então, é bem complicado isso. Só que falta o quê? Uma palavrinha mágica. 2, conscientização e ação. Não adianta você só conscientizar e saber, né? Você precisa agir também, né? De forma íntegra, honesta, ética, porque senão não vai adiantar de nada. Então, a ética e a convivência humana. A necessidade de ética, porque há o outro ser humano. A atitude ética é uma atitude de amor pela humanidade. Então, por exemplo, eu estou com suspeita de Covid-19. Daí, eu vou ao supermercado, fico lá 1 hora, né?
espalhando aí uma possível contaminação. Então, o que é ser ético aí em relação ao outro ser humano? Essa atitude a gente espera de amor à humanidade, ao próximo. O que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. E isso daí está muitas vezes adormecido. A ética e a educação. Toda educação é uma ação interativa, faz-se mediante informações, comunicação, diálogo entre seres humanos. Em toda educação, há um outro em relação. Em toda educação, por tudo isso, a ética está implicada. Essa educação, gente, não é educação formal, não é sobre o curso, sobre o que eu vou ser, sobre o que eu vou estudar. Não, é educação nossa mesmo, é educação que vem de berço, a educação informal, que nós temos aí como princípios norteadores para as nossas ações. Exemplos concretos, então, de comportamentos éticos. O comportamento profissional em relações humanas, moral de atitudes e não atos morais. Então, tenho que envolver de atitudes e não atos morais. Porque eu não posso só falar que, né, eu vou ser uma pessoa dentro da minha função, desempenhar meu papel com sucesso, com êxito, né? Mas daí, quando o dono da empresa não está, o que eu faço? Eu vou entrar no Facebook, no WhatsApp e deixo a minha colega, companheira de trabalho fazendo tudo sozinha. A gente sabe que isso acontece. A relação entre alunos, professores, funcionários, técnicos, administrativos, externos, fornecedores, né? Quando nós estamos na escola, que vocês chegam, vocês não têm contato só com o professor, vocês têm contato com outras pessoas. Tem contato ali com o Robson na portaria, que está ali sempre sorridente, pressionando vocês, né? Isso daí é importante e marca uma característica da instituição. Se vocês vão atender lá como fala? Pedir alguma coisa para secretaria, elas, mesmo se não está ao alcance, ela vai verificar e depois vai responder para vocês, né? Etc. Então, a coerência, pessoal, entre a teoria e prática, o que se faz não pode ser diferente do que se vive. Ação mecânica versus a liberdade. Então, quando eu ajo com liberdade, eu necessito ser ético, né? Então, eu não posso ser eu mesmo, né? Agir de forma mecânica com todos ali ao meu redor, né? Então, eu tenho liberdade para definir o que é certo, o que é errado, né? E sou responsável pela minha atitude dentro do profissional, tá? Não só dentro, né, do profissional, mas toda a vida. Mas principalmente aqui a gente falando do comportamento aí como profissional, né? Dentro da empresa que eu estou inserido. Outra opção de preservação da natureza, uso de descartáveis, por exemplo, energia elétrica, reciclagem de lixo, né? Eu vou me mudar, né? E a minha casa está ficando pronta. Eu estou na casa da minha sócia, emprestada. E aqui é no condomínio. E nesse condomínio, o pessoal já faz a coleta do lixo separado, né? O lixo perecível e o reciclável. Então, isso é importante para a preservação da natureza. Quando a gente leva isso para a empresa faz isso. Por exemplo, na minha escola, a gente oferece refeição para os alunos do integral, né?
Então, a gente dá um latão tampado. Ainda bem que a câmera aqui tá desligada. Ah, Rose, que quando tem, vai sobrando as comidas, né? A gente junta e meu sobrinho leva para o sítio para tratar dos porquinhos que ele tem. Então, a gente não está jogando no lixo comida, né? A gente está tratando dos animais, porque aquele resto pode ser aproveitado, então, para a alimentação desses animais. Energia elétrica. Tem pessoas que vão acender a casa inteira, mas deixa aceso, né? Aquela responsabilidade nossa. Vamos deixar aceso o ambiente que a gente está utilizando, né? Para que também a energia elétrica, a maior parte é feita de onde? Né? Das hidrelétricas, que usam o quê? A água como recurso. Então, nós utilizamos demais o meio ambiente, né? Então, a gente precisa ter consciência disso, principalmente estando à frente de uma organização. De que forma a minha empresa pode colaborar com a preservação da natureza? Não adianta só dar plantinha não, viu, gente? Quando tem aquelas campanhas da semente. Isso daí não é preservação, não. Isso vai muito além, né? Então, aqui, pessoal, questões para reflexão. Opa, mudou sozinho, peraí. O computador tá louco. Vocês estão vendo aí a tela ainda? Então? Sim. Tá. Então, vamos lá. Questões para Isso reflexão. assim. Como são e como deveriam ser nossas atitudes perante as demais pessoas? Né? Com os demais pessoais com as quais convivemos em nosso ambiente de trabalho. Qual é o nosso nível de... Eu esqueço, aperto o mouse. Qual é o nosso nível de envolvimento nas relações de trabalho no que diz respeito à preservação do ambiente? Né? Então, são duas questões aqui que eu vou deixar para vocês, né? A gente vai comentar um pouquinho agora sobre elas. Eu quero ouvir vocês, principalmente da questão de trabalho, mas aí depois vocês vão responder essas duas questões como atividade da próxima aula, tá? Eu vou voltar aqui para eu poder ver vocês. Vamos lá, pessoal. Recapitulando aqui. Tudo bem, gente, com o conteúdo? Sim? Tudo. Tá. Sim. Porque assim, legal. ó, eu não tinha muita noção e a gente tem 30 minutos, né? Como eu estou usando bastante, que são esses 30 minutos do Zoom gratuitos. Como eu estou usando bastante o Zoom, quando o meu dá os 30 minutos mais os 10, ele corta, tá? Então, se cortar, estiver falando, não se preocupem, não. A gente se encontra depois na próxima aula, tá? Queria que vocês comentassem qual a relação assim, que vocês tenham presenciado, né? Dentro do trabalho de vocês, que vocês conseguem identificar, falar assim, nossa, essa pessoa foi antiética. Não precisa falar onde trabalha, nem como essa pessoa chama, nada, sabe? Mas olha, essa pessoa fez isso. Só para a gente identificar a forma errada de agir dentro do profissional, dentro do ambiente organizacional. Quem quer falar? O professor, Oi, Rose. nas empresas que eu já trabalhei, eu presenciei muito líderes de produção chamando a atenção do funcionário, até mesmo gritando na frente de todos. Então, na minha opinião, não seria o correto, né? Ele deveria chamar o funcionário na sala, num lugar reservado, e ali ele expor, né, o problema, a situação, não gritar assim
na frente de todo mundo e expor o funcionário na vergonha. Sim, isso mesmo, Rose. Na verdade, a gente tem 10 minutos, acabei de receber o aviso aqui. 9h37 agora. Na verdade, o que a gente sempre aconselha os administradores, os gestores que estão aí à frente da organização, né? Que a gente deve chamar a atenção, corrigir uma postura no particular com aquele funcionário e elogiar em público. Isso é uma ferramenta muito importante que nós precisamos, nós não podemos nos esquecer, né? Então, quando a gente tiver que elogiar, a gente elogia para todos, né? Quando a gente tiver que chamar atenção, ensinar, ou, né, ter uma conversa mais séria, vai ter que ter um local propício para isso, né? Acredito que dentro de algumas das disciplinas de vocês vão falar sobre comportamento organizacional ou clima organizacional. E esse é um dos fatores que devem ser abordados, né, nessas disciplinas, né? O local ideal para essas reuniões ou conversas. Tem mais? Professor, Oi. tem algumas coisas também mais simples, que nem o senhor tinha falado com a ética a respeito da natureza. Às vezes a coleta seletiva no local de trabalho e não é respeitado às vezes. Isso daí, às vezes, a pessoa que cata o lixo sempre acaba tendo essas divergências, em DDS na minha, às vezes eles falam para o pessoal a respeito disso daí. É um outro ponto também, porque assim, esse exemplo seu, Thiago, principalmente, acaba sendo o quê? O efeito dominó, né? Às vezes a pessoa pega o lixo, o dono da casa, coloca o lixo lá, daí passa um catador, vai lá e fuça no lixo para tirar. Tudo bem que às vezes ele pode ser um catador que faz parte de uma organização de catadores que vai vender o produto reciclável. Daí vem outra pessoa que vem procurar alguma coisa para comer e bagunça o lixo e fica ali no chão. Daí o bombeiro está esparramado, o catador não tem obrigação de pegar o lixo esparramado. Ele vem, pega o que está dentro do saco e leva embora. Então, olha o efeito dominó que isso foi surgindo, né? Se fôssemos um país que tivesse essa consciência já de separar o lixo, que é reciclável, o que o catador ia fazer? Ele nem ia abrir o saco de lixo preto, que tem esse lixo perecível. Ele ia pegar a sacolinha ou transparente ou até de supermercado, que muitas vezes a gente sabe que toda casa sobra, que a gente faz, eu faço dessa forma, coloco as latinhas ali, porque dá para ver o que é, dá para sentir o barulho, pega e leva aquele lixo, né? Mas, infelizmente, o Brasil está longe ainda de ter essa consciência, né? Quem mais? Quem mais tem exemplos? Professor, Oi. não sei se é um exemplo certo, mas na onde eu trabalho, a empresa preza muito a qualidade e segurança, né? Uhum. Tanto que a gente tem que fazer, por semana, uma observação de segurança, para depois a gente ter feedback, final de ano, essas coisas, conta, né? Como feedback. E assim, eles pedem para a gente, quando se tiver alguém fazendo alguma coisa, um ato inseguro, a gente pegar e conversar numa boa, depois fazer uma observação no papel e colocar na caixinha, e isso conta como, vamos dizer, um ponto para a gente, né? Mas as pessoas, às vezes, é meio ignorante, não aceita ouvir, e ali a gente cuida, tem esse negócio de cuidar um do outro na empresa, né? Isso a empresa preza muito. Então, essa parte eu acho que a empresa age com ética, né? Mas daí quando coloca na caixinha, a pessoa assina. A gente coloca o nome, só que não coloca o nome da pessoa, né? A gente coloca o nosso nome, a área que trabalha, tudo, Uhum. mas aí coloca na caixinha ali, é contado quantas observações foram feitas, né? Uma por semana. E isso conta depois na avaliação nossa, né?
Certo. Mas tem pessoas que não, a gente vai falar para ele, ó, não pode fazer isso, que é perigoso, pode se machucar, tal. E a pessoa não ouve, não dá, às vezes é meio ignorante, não ouve. E eles prezam muito que a gente cuide um do outro, né? Uhum. E né, nessa caixinha aí, o pessoal chega a colocar coisas assim que acabam sendo, que a gente poderia falar que acabam sendo vistas por outros olhos, coisas negativas também ou não? Porque assim, vamos supor, lá, para a gente subir as escadas, tem que segurar no corrimão, porque pode tropeçar e cair, machucar. Tem lugares que a gente tem que fazer, como dizer, bloquear com cadeado e alguma coisa, identificação com foto, para não acontecer algum acidente pior, né? Então a gente tem que colocar, se a gente vê que a pessoa está mexendo numa máquina e não foi bloqueada aquela máquina, a gente tem que fazer uma observação, chegar, conversar numa boa com a pessoa, ó, você tem que bloquear a máquina e depois a gente pega e coloca isso num papelzinho, né, nessa observação e coloca na caixinha para ser contado. Entendi. Ok, outro exemplo. Quem mais? Boa noite, professor. Lá Boa onde eu noite, trabalho também tem um encarregado, assim, ele age de uma forma com alguns funcionários que são mais puxa-saco dele, e os outros que não são, assim, da turma dele, ele age de outra forma. Isso também não é ética também, né? Sim, principalmente. A gente sabe que muitas vezes a gente acaba criando vínculos de amizade, isso é até bacana, saudável, né? A gente sabe que tem funcionários que vêm por indicação, por ser amigo, né? Mas essas coisas tinham que ficar do portão da empresa para fora, né? São coisas que dentro da empresa teria que ser profissionais. E a gente sabe que é um dos pontos que bastante, uma das normas, né, de conduta que são bem quebradas aí, ou é amigo do chefe, ou quer ser, ou sempre quer ganhar de alguma forma, né? Você vê que aqueles que têm aquele negócio de futebol no celular, eles tratam de uma forma, ou joga bola com ele. Outros que não fazem, é diferente o negócio. Joia. É isso mesmo. Pessoal, quase 7h38. Eu vou finalizar então aqui, está faltando 1 minutinho e pouquinho para terminar a sala. Então não esqueçam de responder as 2 questões. Essas questões vão ficar, vocês vão fazer e pode mandar depois por e-mail. E a gente vai se falando, tá? Se tiverem alguma dúvida, mandem aí. O representante me fala, me procura. Se alguém precisar do telefone e não tiver ainda, a representante passa para vocês, tá bom? E o que precisar de mim aí nesse período, eu sei que é difícil para todo mundo, mas assim, nós vamos superar isso e vamos sair mais fortes do que nós entramos, com certeza. Então... O senhor não esquece de mandar para nós os slides Vou mandar. Eu não vou mandar favor. hoje porque eu tenho mais 2 aulas. 20 para as 8 tem uma e 7h30 tem outra. 8h30 tem outra, tá? Ok. Mas daí amanhã eu já mando para vocês sim, podem ficar tranquilos. E essas 2 questões aí tem que estar respondendo e entregando até a próxima aula? Como que é? Não, pode entregar até a semana que vem, tá? Ok. Daí pode responder no caderno, tirar foto e mandar no e-mail, do jeito que vocês acharem melhor. Ok, professor. Tá bom, gente? Obrigado. Boa noite. Pela participação. Boa noite a todos. Professor, boa noite. A todos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, boa noite a todos. Boa noite.